Ok, aru alakuru. Alakuru, Oxotoca, xoxo. Ok, aru alakuru. Alakuru, Oxotoca, xoxo. No início do século XVI, africanos começaram a ser trazidos para o Brasil na condição de escravos. Vieram de várias regiões da África, principalmente do Golfo de Guiné e de Angola, para trabalhar nas lavouras dos grandes senhores de terra. Arrancados à força de sua terra natal, os africanos não deixaram por isso de trazer uma enorme riqueza cultural para o Brasil, contribuições que marcaram para sempre todos os setores da vida do Novo Mundo. Fala-se do papel do africano e da cultura africana, no Brasil, em especial na Bahia. E eu não tenho dúvida que esse papel é extraordinariamente importante nos seus mais diversos aspectos. Foi uma herança rica e que, não obstante dominado do ponto de vista físico pelos brancos, o africano, aqui trazido como escravo, impôs a sua cultura. Uma das contribuições mais importantes dos negros foi a criação de uma religião nova, afro-brasileira, que se originou da mistura dos cultos de várias tribos da África, o candomblé. Candomblé significa o ato de rezar, ou lugar onde se pratica esse ato de rezar, de fazer uma oração para os deuses. Vem do étimo banto, Candomblé. Candomblé, que por sua vez deriva do verbo banto, lomba, que deu indomba, indombe, que quer dizer rezar. Então, Candomblé significa o ato ou lugar, o K, que é o prefixo, onde se pratica essa forma de pedir a intercessão dos deuses. O candomblé não impõe nada. O candomblé não exige nada de você. Você tem que se doar espontaneamente. Você só será feliz se você se doar espontaneamente. Então, se o orixá lhe escolhe, porque se você tem um problema espiritual, e de repente é descoberto que o orixá quer alguma coisa, ele lhe escolheu. Então se sinta privilegiado por isso. Que o orixá não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. A religião do candomblé é uma religião iniciática. E à medida que a pessoa vai se iniciando, que a pessoa vai entrando na religião, o conhecimento vai cada vez mais se clarificando. Eu quero lembrar aqui o caso dos candomblés, né, cujo patrimônio edificado não é representativo de uma noção de patrimônio edificado clássico, mas que é um patrimônio enriquecido grandemente pelo valor civilizatório ali contido em termos das ações que ali são praticadas, não somente do ponto de vista da religião, mas como focos, né, estruturadores de pensamentos, de elaboração de culturas permanentes e que gestam continuamente essa nova ordem da cultura brasileira. Música, culinária, literatura,
Tudo no Brasil tem um toque da influência africana. Isso contribuiu para que o brasileiro desenvolvesse um jeito todo próprio de falar. Primeiro eu quero falar da grande contribuição do candomblé, particularmente, né, e de toda a cultura africana no que tange à cultura brasileira, baiana e mais particularmente ainda a língua portuguesa. A língua portuguesa falada no Brasil e falada na Bahia tem esse tempero especial que os idiomas africanos, né, deram. Primeiro, nós temos a contribuição do banto, trazendo tantas palavras que estão incorporadas ao nosso léxico e que nós não nos damos conta de que vêm e vieram de lá. Depois temos o Iorubá, dos negros que vieram para cá a partir de 1750, que vieram na segunda leva e que, sudaneses, praticamente se tornaram senhores da Bahia. Trouxeram o acarajé, trouxeram o abará, trouxeram tantas contribuições linguísticas que nós talvez até nem tenhamos acordado para o fato de que são contribuições vindas da África. Então o português falado no Brasil, e repito, particularmente na Bahia, se tornou tão naturalmente um português imiscuído de Iorubá, de banto e também das contribuições indígenas, que é um português particular, que é um português todo nosso. Tanto é que no Carnaval, quando os nossos grandes artistas compõem e fazem o povo inteiro cantar uma música com essas palavras, nós cantamos como se estivéssemos falando, e estamos, em verdade, a nossa língua natural, a nossa língua corrente. O português do Brasil, naquilo em que o português do Brasil se afastou do português do Portugal, sobretudo na pronúncia, na fonologia, é, acima de tudo, o resultado da interferência dos falares africanos no Brasil. Como explicar isso? É que o português arcaico era riquíssimo e continua sendo rico, como está ainda provado até hoje, em vogais. Era um português extremamente vocalizado. E as línguas africanas, sobretudo as línguas bantus, são as línguas também extremamente vocalizadas. Graças a isso, a essa semelhança de estrutura, os falares africanos ajudaram a preservar essa pronúncia vocalizada no português do Brasil, afastando o português do Brasil do português de Portugal, de pronúncia muito consonantal. Então, não é possível deixar de sublinhar essa primeira contribuição da cultura africana que se perpetuou aqui e aqui se tornou mais dinâmica por conta do candomblé na nossa língua portuguesa. É o caso, por exemplo, da palavra xingar. Xingar é uma palavra africana. Nós não dizemos outra palavra a não ser xingar. Cá de caçula. Caçula é uma palavra africana. Nós não temos outra palavra para dizer a não ser caçula. O português de Portugal de Benjamin. Benjamin para a gente é outra coisa completamente diferente, né? Temos a palavra, por exemplo, marimbondo, moringa, enfim, uma série de palavras que cochilar, o português de Portugal de dormitar. Dormitar não faz parte do nosso vocabulário, na verdade. Instituídos os valores da nova religião, os terreiros se multiplicaram. Algumas pequenas diferenças de origem foram mantidas, mas no final das contas, Angola, Iorubá, Jeje são vertentes do mesmo culto à natureza. À medida em que o candomblé foi evoluindo e que a gente foi prestando atenção, porque nós fomos nos unindo, que o que fragiliza é a desunião. Então, a partir do momento que a gente foi se conscientizando que era preciso que houvesse, não importa se você é Queto, se você é Jeje, se você é Angola, importa que você é adepto da religião de matriz africana e que você precisa formar um movimento coeso, forte, para que você possa se fazer respeitar, entendeu? Uma vez que você não tem o poder da mídia, o poder do dinheiro, que as outras religiões covardemente usam contra o candomblé. Então é muito importante que a gente explique para as pessoas o que é a religião do candomblé, que a gente desmistifique muita coisa.
A Bahia foi o maior celeiro de desenvolvimento dessa religião. Terreiros como a Casa Branca, o Gantuá e o Ilê Axé Opoafonjá conquistaram projeção e respeito. A Casa Branca foi o primeiro deles. Em 1908, Manhaninha ela pertencia à Casa Branca. E em 1910 ela comprou os terrenos do São Gonçalo, onde ela implantou o Ilê Axé Opoafonjá. A casa surge de uma dissensão política. Um grupo liderado por Manhaninha, como já tinha havido antes no Gantuá. Em 1910, Manhaninha queria que a Casa Branca, chamada Ilê Yanassô, fosse governada por um pai de santo pernambucano, chamado Obassaniá, né? pai, o tio Joaquim. Mas há, dentro do terreiro de Oió, uma tradição matriarcal, em que dificilmente um homem se entronizaria como pai de santo. Então, quando Obassaniá não foi aceito como tal, Manhaninha veio e plantou o axé. Primeiro no Rio de Janeiro, em Coelho da Rocha, foi fundado antes do Axé Opoafonjá, onde ela deixou a Agripina e Cantolina e foi embora. Aqui ela plantou o axé nos terrenos do São Gonçalo e estruturou o Axé Opoafonjá como uma réplica do Reino de Oió. No Reino de Oió você tem o Alafim, que é o chefe político e religioso ao mesmo tempo, a Yanassô, que é a sacerdotisa suprema, e o Balé Xangô, que é o sacerdote supremo. Foi o que ela fez. Bom, o terreiro Ilê Axé Opoafonjá é um enclave, não é? Um enclave belíssimo, um enclave da maior importância dessa cultura afro-brasileira aqui na Bahia. Ali é uma escola, ali é um templo, é uma referência permanente de cultura forte, de cultura decisiva. No Ilê Axé Opoafonjá, brilha hoje a estrela da Ialorixá Estela de Oxóssi, Odé Caiodé, que significa o caçador traz alegria. O terreiro com o qual o Jorge tinha maior intimidade e era mais ligado era o Axé Opoafonjá, de onde ele foi feito ogã da casa. Todas as visitas que nós fazíamos à Mãe Senhora, estava sempre lá Estela, que era uma jovem ainda, muito tranquila, muito simpática, sempre ao lado de Mãe Senhora. A quem Mãe Senhora tinha uma grande estima, uma grande afeição. E Jorge dizia, Mãe Senhora está preparando a Estela para sucedê-la num dia que ela faltar. Estela era assim, nosso belo dia, recebemos um recado de Mãe Senhora, um convite, que a Estela ia casar, e convidando a mim e a Jorge para sermos os padrinhos de casamento. E assim foi que nós fomos padrinhos de casamento da Estela. Mas Estela continuou lá no axé. Até que um dia Mãe Senhora faltou. Todo mundo, nós esperávamos que Estela fosse substituí-la, mas fizeram um jogo e o jogo designou Ondina, o que foi uma coisa que
Impressionou a todos. Ninguém podia reclamar porque era um jogo de búzios, né? E durante o tempo que, só quando Ondina morreu, eu creio que poucos anos depois, pouco tempo depois, foi Mãe Estela assumiu o comando da casa. Mãe Estela é uma pessoa absolutamente brilhante. Mãe Estela é uma pessoa sábia. Mãe Estela é uma pessoa tímida, mas que se lança quando preciso. Mãe Estela é uma pessoa de uma inteligência incrível para aprender. Ela aprende com uma facilidade. Mãe Estela é de decisões lentas e irreversíveis. Mãe Estela é o tipo da pessoa assim que eu já vi ela dar respostas de embasbacar pessoas. E pessoas altamente articuladas. Pessoas... aquela resposta que você fica assim. E Mãe Estela de Oxóssi, ela é a seguidora de Mãe Aninha. Tenho certeza que Mãe Estela tem feito muitas mudanças em prol da própria religião, em prol do próprio axé, modificando as coisas sem ferir as bases fundamentais, como a Mãe Aninha deixou. A Mãe Estela não se resumiu só a ficar dentro de um quarto, entregue somente à parte religiosa, entregue aos búzios, que isso é muito necessário. Mas pensou também no mundo lá fora, ela teve que dividir, para um conviver com o outro. Ela pensou no mundo lá fora, ela pensou na saúde, ela pensou na educação, ela pensou na adolescência, ela pensou no idoso, porque depois que isso estiver numa harmonia, com certeza a nossa religião será muito mais compreendida e muito mais respeitada. Conheci Mãe Estela quando no início da década de 70, quando eu ainda fazia Escola de Belas Artes. Aquela senhora tão bonita. E um dia um colega me disse, essa é Estela, do Axé Opofonjá. Mãe Estela ainda não era a Ialorixá do terreiro. Passaram-se os anos, e com o fato de eu ser iniciado no Gantuá, e pela aproximação de Mãe Estela com minha mãe menininha e com a nossa casa do Gantuá, eu comecei a conhecê-la mais de perto. Mãe Estela foi fundamental. Com 10 anos depois, mais ou menos, que minha mãe menininha faleceu, eu precisei de um apoio e eu encontrei esse apoio de Mãe Estela. Esse apoio que eu faço questão de registrar, porque foi de suma importância para a minha vida e para a vida dessa casa. Por isso, minha admiração por essa senhora tão digna, tão sábia, e por ela eu tenho preito de gratidão. É uma pessoa, às vezes, severa, quando tem que dar uma chamada, quando a gente faz alguma coisa errada, ela dá, e ela sempre diz o seguinte, que no dia que ela deixar de brigar comigo, é porque ela não me ama mais. Então eu espero que ela continue brigando comigo, porque enquanto ela brigar comigo, ela está me amando. Mas, senhora,
quando eu nasci, ela chamou Estela na casa de Xangô e falou que a partir daquele momento ela ia ser a pessoa que ia tomar conta de mim na vida. Quer dizer, ia ser a minha madrinha. Então, para mim, foi isso aí, já a Mãe Senhora já vendo o meu futuro, né? E pelo lance de eu ser de uma família religiosa, uma família do Candomblé, família Chipá, e conviver dentro do axé, cada dia que passa você tem mais fé. E ter uma mãe de santo como Mãe Estela, eu acho que é só a Mãe Senhora que tem dado essa alegria para mim. Eu chegava no terreiro, via aquelas pessoas com cabeça raspada, pintada, eu tinha um maior medo, né? Eu sou adolescente para rapaz. E eu acho que em 1986 ou início de 87, eu fui convidado para fazer uma viagem para a África, juntamente com uma equipe, ou seja, fomos uma caravana fazer um carnaval no Beni. Aí fui eu e o Gilberto Gil como compositor, foram dois pais de santo, foram antropólogo, enfim. Foi um time de futebol, que foi o Juventus de São Paulo. Eu, quando cheguei no aeroporto de Salvador para embarcar, eu me deparei com uma pessoa, uma senhora assim. E eu fiquei impressionado com ela. E embarcamos. Quando chegou em Abidjan, que nós fizemos a troca de aeronave para mudar para outra aeronave, e eu perguntei quem era aquela pessoa que tinha me impressionado tanto. Aquela pessoa era a Mãe Estela de Oxóssi. Então, a partir daí, eu não desgrudei mais dela, ficamos amigos. Andamos esses 15 ou 20 dias na África direto. Inclusive, eu levei ela para vários jogos de futebol do Juventus com a camisa do Juventus que eu pedi para o presidente do Juventus. E nós íamos para o estádio com a camisa do Juventus. Viemos para Salvador, sou amigo dela, gosto do terreiro, vou lá, frequento. E tem mais, fiz uma canção, uma louvação para ela, juntamente com meu querido parceiro Eudásio Tavares, que é uma música que eu adoro, que eu acho que não fui eu que fiz, eu acho que foi os orixás que mandaram para mim. Salve, mãe tão forte e bela, ela é a luz que nos guia, estrelas, uma Estela, brilha no céu da Bahia, reze por nós oprimidos, aos pés do Pai Afonjá. Ei, mãe, Xangô, está conosco, com nossa nação Iorubá. Ei, mãe, Xangô, está conosco, com nossa nação Iorubá. Salve a alegria de Oxóssi, salve o farero querer, Deus salve o Decaiodê, estrela rainha da nossa fé. Reina serena de Oxê na mão, filha de Oxóssi no axé do Guascoi. É de Xangô por devoção, filha de Oxóssi no axé. É de Xangô por devoção, filha de Oxóssi no axé. É de Xangô por devoção. O Ilê Axé, o Poa Funjá, como a maioria das casas tradicionais de Candomblé, sempre foi governado por mulheres. Acredito que o poder feminino no Brasil, ele voltou a frutificar numa religião repensada, não é? De uma religião primordial da África,
uma religião repensada no Brasil, em virtude do culto de Xangô. Por que do culto de Xangô? Porque Xangô é o orixá do fogo, é o orixá do poder, é o orixá da expansão, enfim, da sexualidade, que come pela mão das mulheres, suas aiabás. Oiá, que é a Ialê da casa, que é a esposa mais velha, que é aquela que divide com Xangô o poder do fogo, que deu a Xangô o poder do fogo, Oxum, que é a senhora da beleza, e Obá, que é a amazona guerreira. Então, o culto de Xangô, em que pese seja ele o símbolo do masculino, ele é absolutamente liderado pelo símbolo feminino. Engels dizia que a primeira luta de classe é a luta do homem e da mulher. E essa luta se prolata também no candomblé. Essa dissensão homem-mulher, esse conflito de mulher, foi resolvido de uma forma muito drástica por Manhaninha, que fez com que o Balé Xangô desaparecesse, não fosse mais lá. De lá para cá, nunca mais nomeou ou escolheu um outro Balé Xangô. E passado algum tempo, para não anular totalmente o poder masculino, ela cria os 12 Obás de Xangô. Normalmente aquela velha história do dividir para conquistar. Porque 6 da esquerda, 6 da direita. E desse jogo político, dessa divisão desses 12, ela reinava soberana, passando para a senhora, que também era uma estadista. Ela ampliou o corpo dos Obás de 12 para 36, criando os Otum Obá e os Ossi Obá. A figura do Obá foi criada por Manhaninha, que foi exatamente quem criou o Axé Opoa Afonjá, no começo de 1900, para dar maior expressão ao Axé Opoa Afonjá. Um Obá é um dignatário civil, corresponde ao cargo de ministro. E ele zela pelo axé. São Obás da casa, ou foram Obás da casa, já mortos. Caribé, Jorge Amado, Caíme ainda é Obá. Eu ocupo o posto que foi de Caribé com muita honra, por indicação dele. A vida no terreiro vai além das cerimônias religiosas. Aqui existe também uma parte administrativa e social, representada pela Sociedade Civil Cruz Santa. A Sociedade Cruz Santa do Axé Opoa Afonjá, ela é constituída por um presidente, um vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho